Olá, família abençoada, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem, né? Meus queridos, olha a importância desse vídeo. Olha, mas deixa o seu coraçãozinho, tá? Toda vez que você vê um vídeo do nosso irmão Alberto, deixa o seu coraçãozinho aí, compartilhe com outras pessoas, deixe um comentário que é muito importante, maravilhoso, tá bom? Olha, e nos segue também, porque é muito importante você ouvir o Evangelho Eterno. Sabe o que eu quero falar aqui? É interessante que eu vejo muita gente que se diz cristão, se diz evangélicos, mas eles estão preocupados mais com a política do que o que acontece dentro dos templos religiosos, não é? Preocupado com isso, com aquilo. Eu tenho acompanhado alguém que é obreiro de igreja, pastores, não é? Presbíteros, evangelistas, que fica dando pitaco na política brasileira. É interessante. Eles não resolvem nem as mentiras e os enganos deles dentro da religião e quer resolver problema de política. Por que eles não se preocupam com a Bíblia no que diz respeito aos enganos que eles mesmos estão fazendo? E é interessante que às vezes você vê comentários, alguém dando pitaco na política, falando que o governo tá ruim, que o governo tá isso, tá aquilo. Gente, mas por que essas pessoas que se dizem evangélicos não têm coragem de confrontar os seus líderes, né? Os seus seminários e dizer que a interpretação bíblica futurista é o pior engano que existe? Mas isso eles não querem saber e ficam falando do governo. Ah, pode ser governo de esquerda, de direita, sei lá isso, sei lá aquilo. Gente, é melhor eles chegarem para a plateia evangélica deles e falarem a verdade. Agora, não resolve os problemas deles, não é? Religiosamente falando, e quer resolver a política, quer resolver governo, quer resolver isso, quer resolver aquilo. Aí, quando a gente começa a falar sobre o Evangelho Eterno, não é? Sobre tudo que acontece ou aconteceu, né? A gente fala sobre a grande tribulação, a chamada volta de Jesus. A gente fala sobre batismo em água, que era batismo de judeu e não de gentio, não de cristão do dia de hoje. A gente fala da chamada Santa Ceia, que na verdade nunca foi santa, né? Paulo ensinava aos crentes de Corinto sobre a questão da festa ágape, não é? Aquilo ali, o povo reunia para comer, né? Era uma espécie de, vamos dizer, vamos fazer uma festinha, vamos fazer um piquenique, vamos fazer isso, vamos convidar alguém. Então, a Páscoa judaica é coisa, a Santa Ceia pregada nas igrejas é outra coisa. A Santa Ceia, por exemplo, quando Jesus realizou a festa, a Páscoa, Jesus disse assim: fazei isto. Ele não diz fazei isso com dois S, ele falou fazei isto. Ou seja, não era para realizar uma cerimônia ou a igreja continuar realizando uma cerimônia. Nem isso eles entendem. Aí Jesus diz: fazer isso era repartir o pão, porque ele diz que quando ele estava repartindo o pão, e o vi, ele falou: fazei isso em memória de mim. Ele não diz fazei isso, ou seja, ele não mandou realizar uma festa, ele não mandou realizar, vamos dizer, ele não mandou organizar nada, ele não mandou celebrar um ato, ele diz fazer isto, ou seja, repartir o pão. Então, aí os caras do sistema, os pastores, líderes religiosos, eles perguntam assim: mas aonde que vocês aprendem isso? Como que a gente aprende isso sobre o Evangelho Eterno? Gente, é só ler o que está escrito. É interessante que lá naquele aplicativo, né, que tem um F grandão, um F ou branco, azul, não sei, que eu também tenho página lá, eu coloquei alguma coisa, né? Eu vi um post do irmão falando sobre a volta de Jesus, que está mais próximo do que a gente imagina, ou a gente possa imaginar. E eu fiz um comentário, aí eu falei assim: gente, depois do ano 70 e depois da grande tribulação,
Que salvação é essa que eles continuam falando? Aí alguém escreveu embaixo e falou assim, um leigo querendo ser sábio, com referência a mim, né? Que eu sou leigo querendo ser sábio. Aí eu citei várias coisas da língua portuguesa. Eu falei, pois é, um leigo querendo ser sábio, mas esse leigo, quando lê a Bíblia, a gente respeita o vernáculo, a gente respeita tudo que tem que ser respeitado. E eu disse assim, você que está me chamando de leigo, dizendo que eu quero ser sábio, por exemplo, quando você lê a Bíblia, você respeita o vernáculo da língua portuguesa, porque para respeitar o vernáculo, você tem que respeitar o tempo verbal, a colocação verbal, você tem que respeitar a história do texto que você está lendo, você tem que respeitar primeira, segunda, terceira pessoa, tanto plural como do singular. Aí eu perguntei, vamos ver se alguém coloca uma resposta, porque você pode passar 20 anos na faculdade, 10 anos estudando o normal, não é? Mas quando se fala de Bíblia, quase ninguém respeita o vernáculo da língua portuguesa. Aí eu costumo chamar essas pessoas de assá da língua portuguesa, porque na verdade é o que são. Esses caras, eles estão colaborando para as pessoas ficarem menos inteligentes, para não usar outra palavra, menos inteligente com respeito à Bíblia. Então é por isso, meus queridos, que muita gente que estão frequentando um templo religioso, eles conseguem ler a Bíblia, mas eles estão igual aquele eunuco, né, da rainha, né, de Candace. Lembra que ele lia Isaías 53 e não entendia? É assim que estão os religiosos. Eles leem a Bíblia, mas não entendem a Bíblia. Ou seja, por quê? Porque os próprios líderes religiosos ensinam o seu seguidor, ensinam os seus membros a desrespeitar o vernáculo da língua portuguesa no que diz respeito à Bíblia Sagrada. Então, querido, aí eles falam assim, quando a gente fala sobre o Evangelho Eterno, que Bíblia que vocês estão lendo? Aonde vocês aprenderam isso? Aprenderam isso? Lendo. Lendo o que está escrito e respeitando, né, tudo que tem que ser respeitado. Por exemplo, a língua portuguesa ela tem regras. Mas quem disse que os evangélicos respeitam as regras da língua portuguesa quando leem ou quando estudam a Bíblia? Respeitam? Não. É por isso que as pessoas não enxergam que cada livro tem uma cultura, tem um remetente, tem um destinatário, tem uma história. Por exemplo, Paulo ensinou sobre a Páscoa judaica, a festa ágape, somente na igreja de Corinto. Ele ensinou na igreja de Efésios, ele ensinou na igreja de Éfeso, ele ensinou lá em Tessalônica, ele ensinou lá em Colossos, ele ensinou lá em Filipe? Não. Por que ele só ensinou isso na igreja de Corinto? Porque o assunto era recorrente e a igreja de Corinto é que vivia essa situação. Então, cada história da Bíblia é uma história. E nós estamos aqui para desmistificar a Bíblia no que diz respeito ao entendimento de muita gente. Deus abençoe. Evangelho eterno neles. Tchau.